falar com todas as letras, né? Sendo implantadas no Brasil de Lula 3. Uma delas é via Paulo Pimenta, via Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. É cortando verbas. Ou vai falar o que a gente quer, ou não vai ter verbas. E como o modelo de negócio da maior parte das rádios e TVs abertas, além de ter a concessão pública, é um modelo de negócio que depende de anunciante, e os grandes anunciantes são Petrobras, Correios, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, ou seja, o governo. É isso aí, pessoal. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo aqui novas informações diretamente de Brasília. Todo dia tem uma notícia nova, todo dia tem uma polêmica nova. Vamos aqui com comentários do canal Gazeta do Povo aí, trazendo sempre informações atualizadas para a gente. Pessoal, já deixando os créditos aqui ao canal do Gazeta do Povo na plataforma do YouTube. Pessoal, já vou pedindo a vocês que se inscrevam no canal, deixem seu like e ativem o sininho de notificação. Só lembrando a vocês que ativando o sininho de notificação, assim que postarmos conteúdo, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. E comentem aí também de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é pra gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora pra notícia. Na esfera política, mas tem também toda a censura que segue acontecendo no governo Lula. Dessa vez ele disse que cortou verba da Jovem Pan por suposta propagação de fake news. Jorge Serrão, essa historinha não cai para o nosso lado, né? A gente não acredita nisso não, Serrão. Boa tarde. Saudações, meus amigos, meus amados haters, saudações, meu povo da Gazeta do Povo. Essa justificativa que o governo federal deu para o corte de verba na Jovem Pan é a verdadeira fake news por ela mesma, né? É a arte de mentir que esse governo tem uma capacidade incomensurável e parece até infindável. Não tem essa história. O governo federal não colocou dinheiro na Jovem Pan por um fenômeno de censura política e econômica. Ponto. O resto é conversinha para boi dormir. Dizer que não botou dinheiro na Jovem Pan porque o Tribunal de Contas da União declarou que a emissora foi propagadora de fake news. Fala sério, hein? Estão de brincanagem com a gente. Não existe isso. Não tem propagador de fake news, coisa nenhuma. O que a Jovem Pan fez foi ter uma opinião diferente e divergente do pensamento petista. Aí o petista, como não aceita o pensamento divergente, age de maneira nazi comuno-fascista contra o seu inimigo e diz que aquilo ali é fake news. Não é fake news, é pensamento divergente. É propagação de mítica da própria estratégia de comunicação governamental. Lamentável que isso esteja acontecendo e que escolheram a Jovem Pan como aí o grande bode expiatório a ser perseguido. Já tem uma ação do Ministério Público Federal pedindo aí a cassação da concessão da Jovem Pan. A Advocacia Geral da União pensou até em endossar tal ação, depois ela veio com a história de que não, ela só endossa o processo, mas a parte em que fala de atacar os bens, de confiscar os bens dos donos da Jovem Pan a título de compensação. Tudo isso é um ataque, tudo isso é uma ação ofensiva contra um veículo de comunicação. Tudo isso é uma censura descarada do ponto de vista político e econômico. Tá certo que existe uma censura pior do que essa censura política, que é a autocensura. Meu segundo patrão, jornalista Hélio Fernandes, um cara que morreu aos 100 anos de idade, foi diretor, redator-chefe da Tribuna da Imprensa, ele dizia que a pior censura é a censura praticada pelo dono do veículo de comunicação. É a autocensura. A Jovem Pan, se cometeu um erro, foi praticar a autocensura. Ela cometeu autocensura. Ela tinha uma linha editorial, deu uma derrapada total na linha que ela tinha e perdeu audiência e credibilidade por isso. Mas isso não justifica em nada que ela sofra qualquer tipo de sanção governamental ou qualquer outro tipo de sanção que não seja da própria audiência. A audiência é que julgou que a Jovem Pan não agiu bem e derrubou a audiência da Jovem Pan. Agora,
censura governamental contra a emissora, contra um veículo de radiodifusão de 82 anos de existência, isso é covardia, canalice e diria mais, isso é criminoso. Nota -13, a equipe da Petrolã ou da Petralândia, você que escolhe melhor pessoal no poder. Caótica que a gente vive aqui em relação à imprensa em todos os segmentos, mas a imprensa tem sofrido demais com esse governo. Até repórter que vem de fora, jornalista de fora, é preso pela Polícia Federal, fica ali retido no aeroporto e arrumam confusão de alguma forma. Fabiana Barroso, além da perda de verba oficial, a Jovem Pan também perdeu a monetização dos vídeos no YouTube por supostas violações das políticas contra a desinformação. Eles têm um conchavo impressionante, né? Querem derrubar quem não pensa igual a eles. Fabi, boa tarde. Áudio, Fabi. Já sei, desculpa. Primeiro, boa tarde, Serrão, Guilherme e a Cris, que vai chegar daqui a pouquinho, a todos aqui da audiência. É verdade, faz tempo já que a Jovem Pan não monetiza mais no YouTube, e essa perseguição aí, gente, é velha conhecida, né? Faz tempo que isso ocorre. As plataformas têm jogado bem difícil, mas de uma forma até generalizada, tá? Então, cumprir as regras da plataforma não é tão fácil, não é tão simples. Mas a discussão vai muito além, né? Eu acabo de ler uma notícia, por exemplo, que o Leonardo Grandini está voltando para a Jovem Pan. Para quem não lembra, né, foi apelidado até de Dirceuzinho, que era alguém, um menino lá jovem, que realmente parece ser ligado ao José Dirceu, porque inclusive andava com ele, está lá, de novo, na Jovem Pan. Então, aquela coisa, eu sempre fico com frase de pessoas que têm muito mais experiência do que eu, e até me lembro do Augusto Nunes dizer isso, né, que ou você enfrenta ou você ajoelha. E é isso mesmo, né? A Jovem Pan teve a chance de enfrentar, teve a chance de se colocar ali numa postura um pouco mais firme, mas decidiu, né, por tomar uma atitude contrária à sua própria audiência. Não é contrária a nós, é contrária à própria audiência. Perdeu em audiência, perdeu em credibilidade e hoje segue aí, né? É fato que a AGU hora volta, outra hora pressiona, mas a ação que está no Ministério Público de São Paulo permanece e vai causar prejuízo, já está causando, né, prejuízos reais à emissora que tem um tempão e é conhecida, principalmente pelo pessoal daqui de São Paulo, por ser forte em rádio, né? Então, essa conversinha mole aí do Lula é para ver se a Jovem Pan cai definitivamente nas graças, né? E passa a ser mais uma mídia, como se fosse uma mídia, assessoria de imprensa estatal, né? Do governo que está no rumo. Dá para a gente pegar outro exemplo, por exemplo, o SBT. O SBT, todo mundo sabe que o SBT é sempre pró-governo, o que fica um pouco difícil para nós, né? Porque às vezes, que nem a última entrevista que teve do Lula lá em relação ao César Filho que entrevistou, além da baixíssima audiência, também mostrou essa vertente aí que eu estou falando para vocês. O que seria o correto? Que dinheiro público não fosse colocado, né, em TVs, em mídias, porque aí você tem certeza mesmo que o negócio funciona. Como é o caso aqui da Gazeta do Povo, pelo que eu saiba, né, a Gazeta do Povo não tem dinheiro público, é uma mídia de 105 anos, e que como que ela vive, como que ela sobrevive? Vendendo a assinatura da própria mídia, né, do próprio jornal. E é assim que deve ser, porque aí a gente consegue ter essa independência. Então, dito isso, o Lula não vai enganar ninguém com essas conversinhas mole, também não vai enganar quem fica pregando coisas diversas do que é o correto, e para quem ainda gosta de ouvir a verdade, nós estamos aqui, né? Então, por isso eu vou deixar o gancho aí, Guilherme, mais uma vez, né, para puxar aí, porque sem assinatura a gente não sobrevive, a gente não precisa pagear governo algum, a gente sempre fala a verdade com base aos princípios que acreditamos. E aqui eu estou falando cada um, né, cada pessoa, cada ser individual aqui da Gazeta do Povo. Isso é muito importante, você não vê mais por aí. A gente não vê, infelizmente, em muitos lugares. Agora, na Gazeta do Povo, como a Fabi falou, está garantida a liberdade e a informação. Assinando R$1 por mês nos primeiros 3 meses, você tem acesso a todo o nosso conteúdo, todo o nosso noticiário, de quebra ainda 20 livros digitais da nossa nova biblioteca virtual. E são livros
incríveis. Tem o QR Code na tela, o link na descrição do YouTube. É claro, a gente te convida também a dar o like e comentar no nosso Sem Rodeios. Lá no YouTube também você encontra um link para a comunidade do programa no WhatsApp, onde você recebe vídeos exclusivos dos nossos comentaristas e também as matérias sobre os temas que nós debatemos no dia. Como você vai ver também em relação à Jovem Pan e o Paulo Pimenta, o secretário de Comunicação da Presidência da República, que é do PT, o Paulo Pimenta, foi deputado federal, dizendo que essa decisão não tem nenhum caráter político, que eles apenas estão seguindo as regras do TCU. Cristina Grêmio, muito bem-vinda. Boa tarde, Cris. Tudo bem? Boa tarde, Guilherme, Serrão, bom ter você de novo. Fabi, boa tarde para a nossa audiência. Quem ele pensa que engana, né? Eu vira e mexe começo meus comentários assim, porque eles pensam que o povo é trouxa. Eles pensam que toda a audiência que assiste esse e outros canais não consegue entender o que está se passando ali. Né? Vamos lá, tá acusando de corte de verba por causa de propagação de fake news. Vou dar o depoimento de quem esteve lá dentro, assim como o Serrão, Fabi, que foram meus colegas lá, em programas diferentes. O Serrão chegou a fazer o 3 em 1 comigo, mas a Fabi fazia o jornal Jovem Pan, normalmente, né? E eu participei de alguns outros também, onde eles não estavam, e eles de outros programas em que eu estava, era uma programação extensa. Fazia Jornal da Manhã, fazia Pingos nos Is com muita frequência, eu era substituta oficial, digamos assim, alguém de férias, alguém passou mal, alguém precisou de uma folga, eu que cobria. Então eu rodei em vários horários e eu conheço a audiência de vários horários. Conhecia, né, aquela audiência, porque tudo mudou. A audiência entende tudo o que está acontecendo. A audiência entendia que mesmo quando a Jovem Pan se lançou como TV, com aquela proposta de promover um noticiário analisado e que era desde cedo e fez uma revolução muito rapidamente, conseguiu ser a número 1 de audiência de TVs a cabo, tendo tido pouquíssimo tempo no ar, né? E a gente sabe em relação a quais grupos a gente está falando aqui em termos de concorrência. Em determinados horários, horário nobre, Pingos nos Is, vira e mexe, batia a audiência das outras TVs, né? E alguns dos outros jornais também ou encostavam muito próximos. Mas o público percebia que a redação era de esquerda e que os comentaristas tinham de esquerda e de direita. Como que o público percebia isso? Pelos enunciados das matérias. O apresentador vinha lendo um texto que está pronto e que foi preparado por uma redação. E aquele texto vinha recheado de palavrinhas do consórcio da imprensa. Aí, quando vinha para os comentários, o comentarista de esquerda repetia toda essa narrativa que estava aqui no contexto padrão consórcio de imprensa. Então, assim, o público não é idiota. Ele entende o que está acontecendo. E a gente vinha ali com uma dose cavalar de verdade que era cachapante. E mostrava, vira e mexe a gente mostrava. Lá não tinha um esquema de a gente puxar, não era o padrão dos jornais de puxar títulos de matérias, como a gente faz aqui e tal, para embasar o que a gente está dizendo, mas eu cansei de pegar meus celulares e olha aqui, ó, matéria da Gazeta do Povo de hoje está dizendo isso, isso e aquilo. A gente mostrava com a verdade dos fatos. E eles vinham, porque na Folha de São Paulo, sendo que o público entende. O público viu o consórcio de imprensa nascer, viu a imprensa, essa grande, chamada grande imprensa, maior parte, né, dela, se transformar no que se transformou. E aí agora o Paulo Pimenta vir dizer, como se a gente não estivesse entendendo que isso aqui é censura. Tem 3 formas de censura, tem 3 formas de comunismo, vamos falar com todas as letras, né, sendo implantadas no Brasil de Lula 3. Uma delas é via Paulo Pimenta, via Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. É cortando verbas. Ou vai falar o que a gente quer, ou não vai ter verbas. E como o modelo de negócio da maior parte das rádios e TVs abertas, além de ter a concessão pública, é um modelo de negócio que depende de anunciante, e os grandes anunciantes são Petrobras, Correios, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, ou seja, o governo. O governo. Aí o que acontece? Se você tira a verba, essas empresas começam a definhar, demitir gente, a programação fica capenga, os jornalistas estão trabalhando muito, ficam exaustos, já não trazem aquela qualidade de apuração que tinham antes, o negócio vai degringolando e o público percebe na hora. Por que a gente tem um público cativo aqui? Porque eles entendem que a gente está trabalhando. É isso aí, pessoal. É o que está acontecendo, o que já aconteceu em outros países, né, como Venezuela. Todos esses países, antes de chegar onde estão, né, antes de chegar onde estão, também passou por tudo isso, censura de televisão, né, perseguição política.
Até hoje, só deputados de direita tiveram operações em suas residências, nenhum de esquerda, né? Claramente perseguição. E temos várias e várias polêmicas aí acontecendo com senadores, deputados de esquerda que ninguém investiga, que ninguém vai atrás. O Brasil de hoje é esse Brasil da perseguição, é o Brasil que coloca pautas que não ajudam em nada da população, pautas que são sempre debatidas, né, dando prioridades para coisas irrelevantes, como regulamento de redes sociais, regulamento da Uber, são coisas que só pioram cada vez mais a vida do cidadão, né? Impostos lá em cima, STF querendo legislar, né? Entrando, debatendo coisas que não é de sua natureza. É o Brasil de hoje. Essa bagunça começou a partir do momento em que Lula assumiu a presidência, porque até antes dele assumir a presidência estava tudo normal, cada um no seu quadrado, né? O STF fazia o seu trabalho, Senado fazia o seu, Câmara fazia o seu, não tinha essa bagunça generalizada que é hoje, que acontece em Brasília. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia, peço a vocês, pessoal, que comentem aí, que se inscrevam no canal, que deixem seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer, ajuda o YouTube a entender que somos relevantes e entrega o nosso conteúdo para mais pessoas. Se não é inscrito, então se inscreva, dando aquela força. E só lembrando, pessoal, quando for se inscrever, ativem o sininho de notificação, coloque lá em todas, porque assim que postarmos conteúdo relacionado à política, relacionado ao atual governo, tudo atualizado, todo dia tem uma polêmica nova, né, envolvendo esse atual governo, a notícia vai chegar diretamente em seu smartphone ou em seu computador. Desde já agradeço, valeu!